Jeremias 24, verso 7, leiamos juntos. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, que saiamos daqui edificados, alimentados, sustentados pelo Senhor. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Não sei quantos têm acompanhado o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Universidade de Asbury. Nós temos ali uma universidade que é evangélica, e como universidade evangélica, há uns 20 dias atrás, um culto normal, acontece culto toda semana nessa faculdade, um culto começou e ele não terminou. Esse culto, que era para ser mais um culto da semana, um culto semanal, ele não teve fim. As pessoas continuavam louvando, adorando, bendizendo ao Senhor, isso de dia, de noite, de dia, de noite, um dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, 15 dias, e se você acompanhar nos noticiários, isso se espalhou pelos Estados Unidos. Algumas universidades estão tendo o mesmo movimento, e se nós olharmos lá para a Universidade de Asbury, no Kentucky, você vai perceber que existe uma fila enorme. É claro que não é o mesmo público que está lá desde o começo, esse público está revezando, mas o movimento não acabou, o movimento não acabava, pelo menos, eu não sei se ele já acabou hoje, mas ele perdurou por muitos dias. E aí alguns começaram a questionar, a perguntar, será que isso é um avivamento? Será que é um despertamento do Senhor para os Estados Unidos da América? É bom lembrar que não é o primeiro movimento, o primeiro avivamento, né, o que alguns têm chamado, que acontece nessa universidade. Provavelmente já é o terceiro, e isso nos chama a atenção. E quando nós vamos perguntar a respeito, ou se perguntar a respeito de avivamento, percebemos que tem vários pastores respondendo isso na internet, e é interessante, porque o avivamento, ele acontece de maneira espontânea, ele não é uma programação humana, e pode ser sim um avivamento que está acontecendo ali. Diferente do que muitas vezes nós percebemos aqui no Brasil, em outros países, ou em outros lugares, o movimento lá na Universidade de Asbury, ele é um movimento natural, não tem nada espalhafatoso, não tem gente rolando, babando no chão, pulando e se jogando de um lado para o outro, sabe, dando piroleta, não tem nada disso. O que tem é gente participando de um culto que não termina. Algo que é marcante são as confissões de pecado. As pessoas estão indo para lá para confessar os seus pecados, se arrepender diante do Senhor, isso é uma marca de avivamento. Existem algumas manifestações de curas ali naquele ambiente, mas nada também que se torne o centro de todo o processo. O que nós temos visto acontecer ali é um culto que tem simplesmente como centro o prazer de estar na presença do Senhor. E aí a pergunta continua, mas será que é um avivamento? Isso nós vamos precisar de um tempo maior para perceber se realmente é ou não, pelo menos é assim que eu entendo. Porque o avivamento, ele não acontece num local apenas. O avivamento não é pontual, o avivamento ele envolve uma transformação de vida. Quer ver um país que teve um grande avivamento há alguns anos atrás, na década de 70? A Coreia do Sul. Coreia do Sul teve um grande avivamento e você percebe que Deus tem derramado bênção sobre aquele país e tem se tornado um país de destaque no mundo inteiro. Até pouco tempo, a igreja presbiteriana da Coreia, ela tinha a igreja em loco, uma igreja, mais de 500 mil membros. E aí, eu não sei quantos se lembram desse avivamento na Coreia do Sul, mas os jovens acordavam às 3, 4 horas da manhã para irem para a igreja orar todos os dias antes de irem para a faculdade. Um outro exemplo que nós temos de avivamento recente, né, na África do Sul, na tribo dos Zulus, onde também eles tiveram ali um derramamento especial do poder de Deus sobre aquele lugar. Hoje, alguns teólogos afirmam que
O avivamento está acontecendo nas ilhas Fuji, né? Lugares que têm uma resistência muito grande para a entrada do Evangelho, e Deus derrama um poder especial para que o Evangelho entre nesses ambientes e transforme a realidade daqueles países. Então, quando nós pensamos em avivamento, nós também precisamos ter em mente alguma coisa que está morta. O avivamento vem aonde não tem vida. Avivamento vem aonde as pessoas estão desinteressadas por Deus. E quando nós olhamos para esse texto aqui, do profeta Jeremias, o contexto nos mostra exatamente isso. Jeremias é um profeta que está escrevendo para o povo de Deus que está desinteressado em Deus. O povo de Deus deixou de olhar somente para ele. O povo começou a se encantar com os deuses dos outros povos. Não é que o povo do Senhor, Israel, estava só olhando para os deuses e abandonando completamente ao Senhor. Não, eles queriam fazer uma mistura. Eles queriam continuar amando ao Senhor, mas também amando outros deuses, sabe? É como se um marido ou uma esposa decidisse e conversasse com seu cônjuge: olha, eu continuo te amando, mas eu quero ter pelo menos mais 3 ou 4 esposas. E a mulher acha isso normal, natural, ou o contrário, né? A esposa falar: querido, eu te amo, mas eu quero ter mais maridos. Você é legal, mas você não me completa. Eu quero ter pessoas diferentes de você. E é certo que o marido não vai aceitar isso, até porque nosso Deus estabeleceu 1 para 1. É um homem para uma mulher. Esse é o princípio bíblico e não tem conversa. E aí o próprio Deus, quando ele vai tratar o seu povo, ele usa até a figura do casamento, né? Quando ele vai dizer que o povo dele está adulterando, o povo dele está o traindo, é porque o povo dele está se encantando com outros deuses, né? E mesmo o adorando, também adora os deuses dos outros povos. E aí você percebe que Deus levanta o profeta Jeremias para dizer: vocês estão errados. Agora, irmãos, era consenso nacional que isso estava normal, estava naturalizado entre o povo. Esse paganismo, essa mistura de deuses. E o profeta Jeremias, ele é obrigado a remar contra a correnteza. Sempre que você olhar a figura dos profetas no Antigo Testamento e até no Novo, eles eram pessoas isoladas. Eram pessoas que não tinham os aplausos da sociedade, não tinha fila para ir atrás de um profeta. O profeta, ele era uma figura que acabava sendo antissocial, porque todo mundo estava numa direção e o profeta aparecia para dizer: não, Deus está dizendo que a direção é oposta. E o profeta Jeremias demonstra isso com muita clareza. Ele foi perseguido, ele foi julgado, ele foi açoitado, ele foi preso. Tudo isso porque ele resolveu falar segundo aquilo que Deus queria, a palavra do Senhor ao povo. Um povo que estava flertando com outros deuses, Jeremias dizia: não, devemos adorar somente ao Senhor. E aí, meus queridos, Deus diz para Jeremias: Jeremias, avisa o povo que eles vão cair numa disciplina. Eu vou levá-los para o exílio, na Babilônia. Nabucodonosor vai conduzir esse povo. E aí surgiam, irmãos, os falsos profetas. Sempre o falso profeta, ele aparece como alguém que vai dizer aquilo que você quer ouvir. Tem 2 características dos falsos profetas nesse livro aqui que eu queria destacar. A primeira característica está em Jeremias 13:16, bem próximo do texto que acabamos de ler. O falso profeta é alguém que vem com vãs esperanças. O falso profeta é aquele que promete o que Deus não promete. O falso profeta é aquele que fala o que Deus não está falando. O falso profeta, ele te alimenta com expectativas que Deus não está nutrindo essas expectativas no seu coração. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque existem falsos profetas nos nossos dias, dizendo coisas que alegram o nosso coração, fazem cócegas aos nossos ouvidos, mas nos distanciam de Deus, que é o segundo ponto. O falso profeta, ele é aquele que promete vãs esperanças, e no mesmo capítulo, versículo 27, Jeremias 23, 27, o profeta vai dizer que o falso profeta, eles cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome. O falso profeta é aquele que tem um monte de notícias, e as notícias do falso profeta, elas desviam o foco para o indivíduo,
desvia o foco para as vontades pessoais e tira Deus do centro. Então, muita atenção. Quando você estiver em algum lugar e alguém for dar uma profecia para você e essa profecia te agradar, é uma profecia boa, já fique desconfiado. Porque, biblicamente, a profecia, ela acontecia para apontar os seus defeitos, apontar o seu pecado, apontar os seus ídolos. Segunda coisa, se alguém traz uma profecia para você, por mais bonita que ela seja, por mais encantadora e envolvente, se Cristo não é o centro da profecia, essa profecia deve ser anátema, maldita e rejeitada por completo. Toda profecia precisa nos conduzir a Cristo. Por isso, irmãos, nós não precisamos de outra pessoa nos dias de hoje para profetizar sobre a nossa vida, porque toda a profecia do Senhor já está revelada nas Sagradas Escrituras. Esse é o livro do Senhor. A profecia de Deus está aqui. Nós não precisamos de videntes, não precisamos de orientações de pessoas super espirituais. A palavra de Deus é a nossa guia. A palavra de Deus é que nos orienta. A palavra de Deus é que diz para onde devemos andar, como devemos fazer e quais opções devemos ter na nossa vida. E o profeta Jeremias, então, ele é discriminado, ele é rejeitado por isso. E é interessante porque ele prefigura Jesus. Se nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, o texto vai dizer: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Assim é a vida do profeta. Assim é a vida daquele que prega o Evangelho. Assim é a vida daquele que está comunicando a mensagem de Deus àqueles que não querem ouvir. Mas aí, irmãos, o nosso Deus é um Deus que ama o seu povo, que vê o seu povo se apaixonando por outros deuses, fala que vai disciplinar esse povo com exílio, mas ele também é Deus que alimenta a esperança futura. É um Deus misericordioso e a misericórdia dele está clara aqui nesse texto, né, que nós estamos trabalhando, porque ele vai falar a respeito da vinda do reino. Esse é o nosso tema durante o ano, que venha o teu reino. E Deus lá em Jeremias 23:5, no capítulo anterior, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que me levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. O nosso Deus está dizendo: olha, vocês estão se desviando para um caminho que não é o meu, vocês estão adorando deuses, estão dividindo a adoração que era exclusiva a mim. Eu vou disciplinar vocês, vocês vão para o exílio, serão tratados ali, e depois eu vou enviar um rei justo, o renovo, que virá para poder sabiamente executar o juízo e a justiça na terra. Ou seja, o texto está falando de Jesus Cristo, o Rei eterno, que viria para morrer numa cruz, ressuscitar e nos dar a vida eterna. Então, irmãos, depois de entendermos esse contexto, podemos pensar agora sobre as marcas do avivamento. O versículo que lemos nos apresenta pelo menos 3 marcas que precisam estar em qualquer movimento avivalista. A primeira marca é: o movimento avivalista, ele precisa ter origem em Deus. É um movimento divino. Quem começa o avivamento não sou eu, não é você, e não é a minha vontade de ter um avivamento. Quem começa o avivamento na igreja é o próprio Deus. E é isso que o texto nos diz quando começa falando: dar-vos-ei. Dar-vos-ei significa: sou eu quem vou dar, sou eu quem vou fazer. O movimento inicial é meu. Isso é uma coisa que nós precisamos nos atentar nas Escrituras. A nossa teologia calvinista, reformada, está fundamentada na Bíblia. E uma das coisas elementares dessa teologia, um dos princípios fundamentais, é que o movimento de salvação, o movimento de redenção, o movimento de santificação, todo o processo começa em Deus. O start vem de Deus. É Deus quem inicia a obra dele. Isso acontece em Adão. Adão, Eva, eles comem do fruto, rompem com Deus. Quem faz o movimento de ir até Adão e Eva? Deus. Depois nós temos esse próprio Deus chamando a Noé para poder
entrar na arca porque Deus vai destruir a terra e vai salvar uma família. Quem chama Noé? Deus. Depois nós temos, e já tratamos desse texto aqui, nós temos a Torre de Babel. As pessoas querem construir uma torre. Quem confunde as pessoas ali, quem faz o movimento de interromper aquele projeto mirabolante, sem pé, sem cabeça? Deus. Depois nós temos Abraão sendo chamado para ser pai de uma grande nação. Quem chama? Deus. Depois nós temos Isaac e Jacó. Nasce Jacó e Esaú. Deus escolhe um e rejeita o outro. Quem escolheu Jacó? Deus. Quem rejeitou Esaú? Deus. Quem faz o movimento de escolha é o próprio Deus. Depois nós temos Deus permitindo que José vá para o Egito. E lá no Egito, José se torna o segundo homem mais importante. Quem abre caminhos para tudo isso? Deus. Depois nós temos a libertação do povo que estava escravizado no Egito. Quem desce para ver a aflição do povo? Deus. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos 12 discípulos. Quem escolhe os 12 discípulos? Deus. Ou seja, todo movimento começa em Deus. Movimento de salvação, movimento de avivamento, movimento de transformação. Deus é quem nos dá. Dar-vos-ei. Precisamos ter isso muito claro na nossa mente. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É Deus quem predestina, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem glorifica. O movimento é divino inicialmente. Não tem confusão, não tem dificuldade para entender. Se nós queremos um avivamento, precisamos ter nas nossas mentes que vai ser um ato iniciado por Deus. E Ele inicia onde Ele quer, como Ele quer, com as pessoas que Ele quiser. É Ele quem inicia este processo. E depois o texto vai dizer, dar-vos-ei, e surge uma pergunta, Deus vai nos dar o quê? Dar-vos-ei coração. Aqui é muito importante. A palavra coração, para o judeu, significava o centro da vida. O coração é o tudo. É o tudo. Tudo depende do coração. É como se ele realmente fosse a razão da minha existência. E Deus está dizendo, dar-vos-ei coração. Ou seja, o centro da vontade. Deus vai nos dar um coração. E aí quando nós lemos o profeta Ezequiel, capítulo 11, 19, ele também diz a mesma coisa. Quando Deus fala, dar-lhes-ei um coração, um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. A Bíblia estabelece, coloca que o nosso coração é um coração petrificado, é um coração obstinado, é um coração embrutecido contra Deus. E sabe o que é curioso? O que é curioso é que às vezes nós achamos que as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, elas têm que ter um coração de carne, elas têm que ter um coração como se já tivessem tido uma experiência com Jesus. Não podemos cobrar isso de quem ainda não teve um encontro com Cristo. Não podemos exigir deles um comportamento de quem tem um coração regenerado. Precisamos ter paciência. As pessoas, muitas vezes, estão com seus corações petrificados, seus corações endurecidos, embrutecidos. Isso é o processo natural de toda uma humanidade que deu as costas para Deus. E aí o texto de Ezequiel nos diz, quem muda o coração? Sou eu que mudo o meu coração? Não, é um movimento divino. Eu vou dar a eles, dar-lhes-ei um coração novo, de carne. Eu tiro o coração de pedra e eu dou o coração de carne. O movimento é divino. Se nós queremos um avivamento, precisamos entender que isso envolve mudança de coração, uma transformação em nossos corações. E aí você pergunta, essa transformação é para quê? Deus vai me transformar para quê? Para que eu o conheça.
É isso que o versículo diz: dar-lhes-ei coração para que me conheçam. E a ideia de conhecer a Deus aqui é o nosso maior desafio, irmãos. Conhecer a Deus é o nosso desafio. Sabe por quê? Quanto menos nós conhecemos, menos nós amamos. Quanto menos nós amamos, mais nós amamos o que não deveríamos, ou amamos o que deveríamos mais do que deveríamos. Quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, vai acontecer uma desordem nos nossos amores. Eu vou amar filho mais do que devo. Eu vou amar o meu cônjuge menos do que às vezes eu deveria. Eu vou amar o meu trabalho mais do que eu tenho obrigação de amar. Eu vou ter uma disfuncionalidade nos meus amores. Por isso que a Bíblia diz, devemos conhecer a Deus. E à medida que o conhecemos, nós o amamos, e à medida que o amamos, nós aprendemos a amar as demais coisas. Ele é o amor primeiro e maior. Conhecer a Deus envolve a cada dia mais experimentar de quem Ele é, da sua grandeza, do seu poder, entender que Ele é o Criador, Ele é o sustentador, o Salvador, o Consolador, Ele é o soberano, Ele é o majestoso, e conhecê-lo é o que nós mais desejamos na nossa vida. Isso é avivamento. É quando o desejo por Deus é a maior fome, a maior sede espiritual que nós temos. E aí, queridos, se nós queremos conhecer esse Deus, não tem outro caminho. É por meio da palavra, é por meio das sagradas escrituras. E se nós queremos, através da Bíblia, ver qual foi o movimento em que Deus mais chegou perto de nós, precisamos olhar para Jesus Cristo, que é o Deus encarnado. Quer conhecer a Deus, quer saber como Deus ama, como Deus se relaciona, como Deus trata o ser humano, olhe para Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. E ali nós entenderemos o que é compaixão, o que é amor, o que é cuidado, o que é pastoreio, o que é sensibilidade, o que é estar próximo dos necessitados. Ali nós entendemos como Jesus nos trata, como Jesus nos olha, como Jesus nos vê. Meus irmãos, conhecer a Deus também significa saber quem Ele é de fato. Por isso que o profeta, ele vai nos envolvendo no versículo. Ele diz, o Senhor está dizendo: dar-lhes-ei coração, para que me conheçam. Ou seja, o propósito é me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E aí nós temos um detalhe que nos chama a atenção. Ele é o Senhor. Que palavra é essa? Senhor aqui no texto. A palavra é Iavé. Iavé é o nome que nós damos para Deus, porque Deus não tem nome, já falamos sobre isso. Então nós demos um nome para Ele para a gente se comunicar de alguma forma. E aí nós o chamamos de Iavé. Iavé significa aquele que existe, aquele que é eterno para trás e para frente. O que eu quero dizer com eterno para trás e eterno para frente? Aquele que nunca começou e nunca vai terminar. Nós fomos chamados para a vida eterna e recebemos a vida eterna, mas nós tivemos um começo. Deus nunca teve começo, Deus sempre existiu. Você consegue entender isso? Nem eu, é impossível entender um ser que nunca começou. A Bíblia fala para nós que um dia para Ele é igual a 1000 anos igual a um dia, e Ele não tem que caber na sua cabeça, Ele não tem que ser processado no seu cérebro, porque se Ele fosse processado no meu e no seu cérebro, Ele seria menor do que nós, e isso é idolatria. Isso são os deuses pagãos, feitos por mãos humanas. O nosso Deus não tem compromisso em caber dentro da nossa cabeça. E aí, meus queridos, as Sagradas Escrituras vão revelar um pouquinho de quem Deus é. Talvez uma gota no oceano. A Bíblia é uma gota no oceano falando a respeito desse Deus. É o Deus revelado, mas Ele também é um Deus insondável. Eu e você não sabemos muita coisa sobre Deus e não saberemos jamais. Ele é o Deus público que se revela por meio do seu Filho Jesus, mas Ele também é o Deus misterioso. Quantas coisas você tem na sua mente, e eu também, que não conseguimos entender a respeito de Deus, e não é para entender mesmo. Não é porque Ele é irracional, mas é porque Ele é supra-racional. Ele está acima de tudo e de todos. Isso significa Iavé.
E quando nós falamos esse nome, e quando nós conhecemos esse nome, isso só nos leva para um único lugar, para o temor a Deus sobre todas as coisas. E a palavra temor não adianta tentar esvaziá-la. Temor é ter medo mesmo. Às vezes a gente quer colocar uma almofada na palavra temor. Não, temor não é ter medo, é reverência. É reverência que assombra. Não é que Deus vai nos fazer algum mal. Não é nesse sentido o temor. Deus vem para passar medo, dar medo em você. Não, é um temor que vem da grandeza. À medida que eu o conheço, eu vejo quem Ele é, e quanto mais eu descubro quem Ele é, mais a minha boca é levada em direção ao pó e o reconhecimento de que eu não sou nada. Quer ver o quanto eu e você não somos nada? O que são 100 anos para Deus? Desconsiderável. Ele é eterno. Daqui 100 anos, todos nós já passamos. Não seremos mais lembrados por ninguém. Temos uma vida aí com 80, 90, 100, 100 e alguns anos para ser vivida. E diante dessa vida limitada, eu preciso olhar para esse Deus, Yahvé, conhecê-lo, e conhecê-lo só me leva a uma atitude. Cale-se diante dele toda a terra. Ajoelhe-se. Prostre-se diante o Todo-Poderoso. Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Nós precisamos ter medo, assombro, por causa da grandeza desse Deus. Não existe igreja avivada que trata Deus como qualquer um ou como o seu igual. O temor do Senhor precisa queimar em nossos corações e guiar as nossas atitudes. E aqui nós entendemos a primeira parte do versículo. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Yahvé. Só isso que a gente precisa para ter uma igreja avivada. Dar-vos-ei o coração. Quem dá o coração é Deus. Uma segunda marca do avivamento, além de entender que ele começa em Deus, ele é um movimento divino, é entender que o propósito do avivamento é estabelecer um vínculo de Deus conosco. Deus se faz ser conhecido a nós, porque Ele deseja ter um relacionamento. E é isso que o versículo vai dizer na segunda parte. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Grife os dois pronomes possessivos nesse versículo. É meu povo. Vocês serão o meu povo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, diz o apóstolo Pedro. Você pertence a Ele, ninguém toca em você. É Ele quem te protege, é Ele quem vai adiante de você, é Ele quem protege as suas costas, é Ele quem protege você do lado, é Ele quem protege você de cima. Você está completamente guardado pela poderosa mão do Senhor e o inimigo não tem poder para te tocar. Você pertence a Ele. Você é a menina dos olhos dele. Ele fala que Ele nos ama e com benignidade Ele nos atrai para Ele. Saia daqui convencido de que o avivamento implica numa dupla possessão. Deus possui você, Ele tem você e você o tem como Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 32, parte B, ele está falando qual é o problema daquela igreja, qual é o problema de Israel. O problema é que o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Uma igreja fria, uma igreja em direção à morte, uma igreja que está cada vez mais se deteriorando no seu propósito de existir, é uma igreja que se mantém apenas pela religiosidade, pelo ritual, pela prática de estar junto. É uma igreja que se esquece de Deus. E não se enganem, gente, é possível sermos uma igreja com muitas coisas sem Deus. Não se enganem. E nós devemos nos vigiar.
Nós devemos cobrar uns dos outros. Nós devemos alertar uns aos outros. A igreja presbiteriana da Gávea, ela precisa ter como centro dela Jesus Cristo, o seu único Senhor e Salvador. Todas as atividades, todas as programações, todos os movimentos que aqui acontecem precisam apontar para Jesus, porque essa igreja pertence a Jesus. E Ele nos pertence, porque Ele é o dono da igreja. Por isso, o vínculo é uma segunda marca. Deus deseja estabelecer este relacionamento. Isso é apresentado em vários textos. Por exemplo, Moisés escreve em Levítico 26:12: andarei entre vós, diz o Senhor, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. A mesma coisa que está dita aqui por Jeremias. O apóstolo Paulo vai usar esse texto de Levíticos lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 16, quando ele diz: não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. E aí ele cita o texto de Levítico: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jesus, em João capítulo 15, verso 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós estamos ligados a Deus, conectados a Ele. Existe um vínculo místico. Apóstolo Paulo vai tratar isso usando o corpo humano. Jesus é o cabeça e nós somos o quê? Os membros do corpo. E está todo mundo ligado. Por isso nós temos que amar uns aos outros, conhecer uns aos outros, celebrar a unidade da fé uns com os outros, porque eu e você, nós estamos vinculados ao mesmo corpo de Cristo. Somos eternamente irmãos. Existe um pertencimento. Deus é o nosso Deus, nós somos o seu povo, o seu povo. E como povo, a gente precisa ter vínculos também entre nós. E aí, meus irmãos, se a primeira marca do avivamento é entender que ele é um movimento divino, se a segunda marca do avivamento é entender que nós estamos vinculados a Deus, a terceira e última marca de um avivamento, à luz desse texto, é a integridade. Todo avivamento, ele vai ressaltar a integridade. Que integridade? Olha só o que diz o versículo: dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Essa é a marca de uma igreja que está buscando o avivamento. Ela se volta para Deus de todo o coração. E aí, meus queridos, isso significa que o nosso coração não está dividido. Nós não setorizamos a nossa alma, os nossos valores, as nossas crenças, a nossa vida. Você é crente aqui, você é crente na sua casa, você é crente no seu trabalho, você é crente no clube, você é crente na praia, você é crente nos seus entretenimentos, você é crente em todo momento, e tudo que você faz é para a honra e para a glória do Senhor. Avivamento é quando Jesus é o centro de tudo que temos e somos, e nós não separamos, não departamentalizamos a nossa vida, nos voltamos a Ele de todo o nosso coração. Deuteronômio 4:29, o texto diz: de lá da terra que foi prometida, buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração, e de toda a tua alma. Colossenses 3:23, o apóstolo Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, para com o Senhor e não para os homens. Avivamento envolve fazer plenamente para o Senhor. É tudo para a glória dEle, é tudo para a honra dEle. O nosso coração não busca outros valores, o nosso coração não tem outras paixões que nos aquecem mais do que o amor ao Senhor. Por isso, irmãos, voltando àquela ideia, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. O que é avivamento?
É quando eu amo ao Senhor de todo o meu coração. É quando o que eu mais quero é estar na presença dEle. É quando Ele é tudo para mim, mais do que qualquer outra coisa. Irmãos, nós temos muitas razões para nos adoecer, para adoecer a nossa alma. E talvez alguns aqui estejam com a alma doente. E uma das razões da enfermidade da nossa alma é quando nós desequilibramos os nossos amores. É quando a gente canaliza muita energia para projetos, para pessoas, para coisas, em vez de canalizar a nossa energia primeiramente para Deus. Tem gente adoecida porque está amando mais do que deveria, ou da forma equivocada. E aí a gente adoece. Às vezes você, esposa, espera do seu cônjuge uma retribuição ao amor que você oferece para ele, e ele nunca vai conseguir retribuir do jeito que você oferece. Você acaba adoecendo. E às vezes o contrário. O marido acha que tem um crédito enorme com a esposa, e ela sempre está em dívida. Ele acaba adoecendo. Às vezes os pais em relação aos filhos, e pai, talvez mãe até mais. Mãe, do jeito que ama, é fácil achar que o filho está sempre em déficit com ela. Principalmente se o filho opta por caminhos que ela não entende como sendo melhores. E às vezes o coração da mãe fala, mas eu criei esse menino com tanto amor, com tanta dedicação, e é assim que ele retribui, é assim que ele devolve. Recanalize os seus amores. Recanalize os seus amores. Ame ao Senhor sobre todas as coisas, e você nunca será frustrado. Vou repetir. Ame ao Senhor mais do que ao seu marido, e você nunca será frustrada. Ame ao Senhor mais do que a sua esposa, e você nunca será frustrado. Ame ao Senhor mais do que a seus filhos, e vocês nunca serão frustrados. Ame ao Senhor mais do que as suas riquezas. E se você perder algum dinheiro, você não vai ficar frustrado. E se você ganhar mais dinheiro ainda, você não vai colocar nele o coração. Ame ao Senhor mais do que a seus negócios, mais do que a sua empresa, mais do que a qualquer coisa. E você vai experimentar o avivamento que vem do céu. O avivamento que vem do céu é: Senhor, o meu coração é todo teu. Eu quero concluir, irmãos, esse sermão com uma frase de John Mackay. John Mackay, ele diz o seguinte: não combina com o povo do Senhor papagaiar trivialidades religiosas e realizar cerimônias elaboradas. O que combina com o povo do Senhor é o viver santo, praticado em todas as áreas da vida. Nós não precisamos de uma espiritualidade papagaiada em trivialidades. Nós não precisamos de uma espiritualidade com cerimônias extremamente elaboradas. O que nós precisamos é de um viver santo, que agrada ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Avivamento é isso. Avivamento não é aumentar o barulho na hora do culto. Avivamento não é todo mundo orar ao mesmo tempo. Avivamento não é um monte de gente falar numa língua diferente. Avivamento não é, como eu já vi, ficar se esperneando no chão, falando que está tendo uma experiência com Deus. Avivamento é dizer a Deus: eu te amo mais do que tudo. Coloque as coisas no seu devido lugar no meu coração. Meu filho é filho, minha filha é filha, meu marido é marido, minha esposa é esposa, meu trabalho é trabalho, meu dinheiro é dinheiro. E tudo isso está abaixo do Senhor. Ao Senhor pertence o meu coração, tudo o que tenho e tudo o que sou, e ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Ah, coração enganoso, traiçoeiro.
Coração que vai fazer um esforço tremendo de fazer com que essa palavra se apague o quanto antes da nossa mente. Coração que insiste em continuar vivendo, muitas vezes estando ele mesmo no centro e querendo que tudo orbite ao redor dele, inclusive o Senhor. Querido Deus, nós queremos um avivamento. E para que esse avivamento aconteça, é necessário que o Senhor destrone o nosso coração. Tire ele do centro, Pai. Tire ele do ponto alto da nossa vida. Nós queremos que o Senhor, e somente o Senhor, se assente no trono e reine de maneira plena e absoluta nas nossas vidas. Ó Deus, não permita que os nossos amores deste mundo sejam maiores do que o amor que nós devemos ter ao Senhor. Muitos aqui podem estar sendo alimentados por inúmeros temores, temores dos mais diversos. Talvez o temor de perder o emprego, talvez o temor de ver o casamento também sucumbir, talvez o temor, Deus, de não ver a conversão dos filhos, talvez o temor, Deus, de não conseguir atingir os objetivos que tanto desejam. Ó Deus, que nenhum desses temores seja maior do que o temor ao Senhor. Que nenhum dos nossos pavores sejam maiores do que o pavor diante da Tua grandeza, diante do Teu nome, diante da Tua soberania. Que entendamos, Senhor, que devemos ter somente a Ti em primeiro lugar na nossa vida, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O maior milagre, Deus, é priorizar o Senhor. E se nós queremos um avivamento, esse avivamento vem do Senhor mesmo. Esse avivamento vem de corações que estão dispostos a estar integralmente na Tua presença. Por isso, quebranta-nos, Deus, quebranta-nos com Teu Espírito. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nós pertencemos. Amém.